Saudações alvinegras, meu nome é Salsinha, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos e dá like, muito like, é a linguagem do YouTube, é assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 18 de setembro, e nós estamos aqui para o nosso vídeo pós-jogo. Sim, o nosso vídeo pós-jogo. Ontem, o Botafogo jogou a sua partida que estava pendente, né? Referente à 12ª rodada, se não me engano, do Campeonato Brasileiro. Por conta daquele Campeonato Mundial de Clubes, né? Essa partida não pôde ser realizada e foi transferida para o dia de ontem. E o Botafogo, jogando no estádio Newton Santos, empatou com o Mirassol por 3-3, estando vencendo por 3-0. Você acredita nisso? Pois é, 3-3 Botafogo e Mirassol, e o Botafogo abriu 3-0 no primeiro tempo e permitiu o empate no segundo tempo. Mas nós vamos falar sobre este jogo aqui agora. E infelizmente, né, mais uma vez eu tive que dormir com a cabeça num travesseiro de gelo, porque a cabeça estava quente, pegando fogo. Eu fiquei muito chateado, muito nervoso e tive que botar a cabeça no travesseiro de gelo para poder fazer o nosso vídeo pós-jogo. Bom, mas isso aí nós vamos conversar agora. Bom, então, ontem nós conversávamos, né, no pré-jogo sobre os aspectos dessa partida de ontem. Inclusive, não sei se vocês repararam, eu havia dito que eu iria fazer a lista, né, de volantes, né, porque eu cheguei a fazer a lista de lateral direito, lateral esquerdo, zagueiro e entregar a lista de volante. E no decorrer do vídeo, nós fomos conversando e eu acabei esquecendo de fazer a lista, de entregar a lista. Mas a lista está ali, pronta. E se der, eu vou falar no final do vídeo, porque eu quero pegar o início do vídeo para falar do jogo. Você se lembra que nós temos a nossa escalação, né? Léo Link, Vitinho, Caio Fernando, Alexandre Barbosa, Alex Telles. Na nossa escalação, Newton e Danilo. E no ataque, lá no 3-1, né? A gente faz sempre essa formação, 4-2-3-1, que é mais fácil. Nós tínhamos Santi Rodrigues, Savarino, Montoro e lá na frente o Cris Ramos. Essa era a nossa escalação. E o David Ancelotti, ele praticamente repetiu a nossa escalação. A única coisa que ele fez é que ele colocou o Marlon Freitas junto com o Danilo. E separou o Newton, né? Tirou o Newton. E assim nós fomos a campo. O Botafogo começou mal, não começou bem. Botafogo não começou bem. Começou mal com esse time, com essa formação. Mas logo aos 10 minutos, se não me engano, nos primeiros 10 minutos, 15 minutos, o Botafogo abriu o placar. 1-0, gol do Savarino. Uma jogada. Aí você observa a questão de uma formação com jogadores com capacidade. Numa jogada em que o Santi Rodrigues puxa um contra-ataque, ele faz ali um progresso ali de uns 15, 20, 30 metros, com a bola dominada. Ele tem praticamente o gol aberto, ele está centralizado, ele corre centralizado, né? Então você vê aí a movimentação dos homens ali de frente do 3-1. Ele corre centralizado. Ele tem à sua direita, ele tem o Cris Ramos correndo e à sua esquerda o Savarino. Ele, com o gol aberto, ele prefere dar a assistência. E aí é o que eu chamo a atenção, cara, é a definição, é a escolha, é saber fazer a escolha certa. Ele faz a assistência para o Savarino e o Savarino abre o placar 1-0. Esse foi o primeiro gol do Botafogo, que aí passa a dominar. No 1-0 o Botafogo passa a dominar. E logo em seguida vai fazer o 2-0. Né? Uma blitz na área ali, escanteio.
o time corta, o Botafogo insiste, corta de novo, insiste, a bola sobra para o Alex Telles, que vai fazer uma finalização a gol, e nesse meio do caminho a bola encontra ali o Cris Ramos, que com muito reflexo ele escora a bola para gol. Deu a impressão, no primeiro momento, né, aquela dúvida, impedimento, não impedimento, mas o gol foi legal. Estava muito bem colocado o Cris Ramos e com reflexo, com aquele faro de centroavante, ele faz o gol. Terceiro gol do Cris Ramos em 5 jogos, parece, ele já tem 3 gols. Sem contar a assistência, que ele também tem assistência. Ele tem uma boa participação dos gols, dos jogos que ele participou. Então o Botafogo aí abre 2-0. E já lá mais pro meio, pro final, o Montoro vai aproveitar um rebote, né? Vai aproveitar um rebote ali também de uma finalização do Cris Ramos, que aí nessa finalização ele se precipitou um pouco, ele finalizou de primeira, mas o goleiro não defendeu. E na volta, no rebote, o Montoro veio junto com o próprio Cris Ramos, mas o Cris Ramos viu que o Montoro estava melhor colocado e abdicou da jogada e o Montoro faz 3-0. Até aí tudo bem. Voltamos para o segundo tempo. O Danilo, ele havia levado um cartão amarelo bobo, porque puxou o contra-ataque. Eu falei, estava até comentando, por que esse cara fez essa falta, cara? Tinha nada a ver, a bola lá pela lateral do campo, ainda no início do nosso campo de defesa, com o Pantaleão ali postado. Por que ele fez essa falta? Aí depois o comentarista falou, levou um cartão amarelo bobo. E para evitar, né, sabendo que o time do Mirassol iria se expor, porque já estava perdido, o técnico David Ancelotti, ele coloca o Nilton no lugar do Danilo e vem para o segundo tempo com uma modificação. O Mirassol, por sua vez, faz uma substituição e coloca o Chico da Costa. Chico da Costa, o centroavante, que estava machucado e retornou. Muito bom centroavante. Eu, particularmente, e aí eu estava procurando aqui os vídeos passados, mas são muitos vídeos. Nós estamos no vídeo 620, 623, por aí. Nós temos bastante vídeo, todos numerados, você pode procurar. Mas como eu, tenho muita dificuldade, antes eu não fazia aquela chamada, né, aquela página inicial, aquela capa, então muitos vídeos eu tenho assuntos, mas não sei aonde eu achar o vídeo. E aí eu comecei a procurar para ver se eu achava. Por quê? O Chico da Costa, eu já falo dele há muito tempo. Quando que eu descobri o Chico da Costa? Eu descobri o Chico da Costa na Taça Libertadores, na Copa Libertadores da América, quando o time que ele jogava, o Bolívar é o time da América do Sul que joga no local mais alto do continente, é o Bolívar. E ele pega o Flamengo e elimina o Flamengo na Copa Libertadores. Não sei se vocês vão se recordar disso. Ele elimina o Flamengo na Copa Libertadores. E nesse time Bolívar jogava o Chico da Costa e o outro jogador que eu não sei, cara, eu não entendo o pensamento de determinados dirigentes. Não dá para entender. E jogava também o Bruno Sávio. É outro jogador que eu vou pesquisar agora, o Bruno Sávio, aonde ele se encontra. Jogava o Chico da Costa e o Bruno Sávio. E eu falava assim, cara, esses dois jogadores são interessantes. Por quê? São brasileiros. E são dois jogadores que você vai ter no elenco que estão acostumados a jogar na altitude. Então eu gostaria desse jogador no Botafogo. Na época o Botafogo estava indo para a Libertadores de 2024, que nós fomos campeões. Eu falava, cara, Chico da Costa e Bruno Sávio. Porque se você for pegar um time que joga lá na altitude, se você tem dois jogadores que tem o costume de jogar naquela situação, você vai sofrer menos. Porque você só precisa escalar mais 9.
Mais 9. Aí você pega os seus defensores, que são os que não sofrem tanto, porque não tem que ficar dando muito pique, né? Na altitude, os seus defensores, seus volantes, o que ele tem que fazer, cara, é falta e não impedir que a bola chegue na sua defesa. Simples. Sai, faz falta, sai, faz falta. Quem sofre na altitude são os seus meias e os seus atacantes. Que eles não tem como correr, cara. Você dá 2 piques e acabou. Você dá 2 piques e acaba o seu gás. Então eu falava, cara, Chico da Costa e Bruno Sávio seriam jogadores excelentes para o Botafogo. E isso no final de 2023. Entrando em 2024. Então eu já conheço o Chico da Costa. E aí ele foi para o Cerro Porteño, para você ver, ele foi para o Cerro Porteño e de repente apareceu no Mirassol. Eu falando, cara, é inacreditável. É inacreditável. O cara sai dali e tá aqui. Ele já fez mais gols do que os artilheiros do Botafogo, jogando só a segunda janela, porque ele chegou agora na segunda janela. Ele não iniciou o Campeonato Brasileiro com o Mirassol. E chegou agora. E aí tá lá. E o Botafogo, e aí um detalhe que eu vou comentar sobre a questão de John Textor, eu vou falar sobre isso também, alguns erros primordiais do John Textor, que você vai entender o que eu tô falando. Por isso eu falo, cara, se inscreve no canal, faz seu comentário, chama seus amigos. Cara, o meu canal, ele proporciona a você a ter uma ideia do que... precisa um ponta, que ponta que você vai contratar? Precisa um zagueiro, que zagueiro? Tá lá, eu dei 10 opções de zagueiro que você pode contratar. Só zagueiros brasileiros. 10 opções de laterais esquerdo, 8 opções de laterais direito. Cara, mas o nosso nível, olha o nosso nível aí. Olha o nível dos nossos jogadores. Olha o nível. Do nível de seleção. Olha o nível de seleção que nós temos. Matheus Martins, Natan Fernandes. Cara, meu irmão, presta atenção. Jogador burro, só corre e chuta. É que nem o cara que quis me bater no grupo porque eu falei que o Bruno Henrique era melhor que o Júnior Santos. Porque o Júnior Santos só corre e chuta. E talvez aqui no canal você vai brigar comigo também. Mas não tem problema. Por quê? Porque aqui é sem mimimi, filho. Aqui você pode falar, você pode me xingar, você pode falar tudo que você quiser. Eu gostaria muito de saber como fazer uma live. Porque aí na live nós poderíamos ficar conversando ali 1 hora, 1h30, e eu explicando a você os meus, a minha motivação, né? Os meus planos, assim, as minhas ideias para o Botafogo. Então, cara, você pode... Aí, Jefinho, porra, pelo amor de Deus, não é o nível que nós queremos ter, cara. Jefinho no time do Flamengo seria a 5ª reserva, Matheus Martins seria a 5ª reserva no time. Não pode isso no elenco do Botafogo. Não pode isso. Não pode. Tudo bem, nosso melhor meia, vamos supor Savarino, no time do Flamengo ele estaria atrás do Arrascaeta, ele estaria atrás do Gonzalo, do Plata, ele estaria atrás desses jogadores todos, seria 3º reserva. 3º reserva. Você pegar os pontas direita, Luiz Araújo, o próprio Plata que joga pelo lado direito, o Bruno Henrique que joga pelo lado, e os nossos jogadores seriam o 4º reserva deles. Não pode isso, cara. E isso é culpa de quem? Culpa do John Textor. Culpa do John Textor. Cara, o John Textor perde muito tempo, tentando contratar um jogador. Eu já expliquei pra você. Cara, jogador que você quer e jogador que é oferecido a você. O jogador que você quer, você tem que perguntar qual é o valor do jogador. É X. Eu tenho X, então eu posso. Eu vou lá barganhar, mas quando chegar na segunda tentativa, eu vou pagar o X. Cara, eu quero esse jogador, eu vou pagar X. Se você não tem X, cara, procura aquele que você pode. Porque quando você perde muito tempo, quando chega lá no final, você não tem ninguém. Aí você tem que chamar o Gabriel Bahia. Tu tá entendendo? É mais ou menos por aí. Você tem que pegar o que ninguém quis. Aí você vai ter que pegar porque você não quer. E o oferecido, cara, oferecido, olha só.
Cara, você está me oferecendo um jogador, você tem que chegar lá no clube dele, lá, o empresário, tem que chegar lá e dizer que eu pago X. E você vai se virar lá pro teu jogador. Não me interessa. Me interessa se ele vier por esse valor. E você, cara, fazer negociações rápidas. Você tem que mudar a situação rapidamente. Você não pode ficar até o final da janela, até a última semana da janela, brigando por um jogador. Então esse é o problema do Botafogo. Esse é o problema que o John Textor criou para ele mesmo. E nós, torcedores, ó, agora mesmo eu vou ter que descer para conversar com os meus amigos, que são os funcionários do meu condomínio, para eles poderem ter o prazer de me encarnar. Mas como eu falo para você, aqui é sem mimimi, eu vou descer daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou descer e vou ter que ficar ouvindo. Mas eu não ligo. Entendeu? Por quê? Porque desde criança eu vivo assim, desde garoto. Né? Eu aprendi a não levar para o lado pessoal, para coisa mais séria, como muita gente faz, e é por isso que muitas vezes eu não vou no jogo, para não me indispor, às vezes, com o próprio torcedor botafoguense. Porque várias vezes já aconteceu isso, quando eu era mais novo. Né? Aí eu fui aprendendo, não, cara, pô, pelo amor de Deus, eu vou ficar discutindo com esse cara. Nunca jogou uma bola, nunca entrou no campo de futebol, jogou, tipo assim, jogou com quem? Brincou aonde? Né? Sem querer ser arrogante, cara. Por isso que é melhor você ficar em casa. Pô, meu irmão, nunca jogou em lugar nenhum, tu não sabe nem o que é bola. Tu tá entendendo? Aí o cara fala, pô, tu é arrogante pra caramba, hein? Não, não é arrogante, cara. Porque às vezes o cara tá falando tanto que, pô, você imagina que o cara seja um expert, né? Ah, o cara é um expert. Pô, mas jogou aonde? Nunca jogou em lugar nenhum. Não sabe nem o que tá falando. Então eu a partir de um determinado momento, eu parei. Até porque também minhas questões físicas, né, de saúde, não permite eu me aborrecer, né, eu me exaltar. Uma vez eu fui no jogo, eu e meu pai falecido, eu falei, porra, pai, não vou mais no jogo não, cara, porque senão nós vamos no jogo, nós dois vamos morrer. Nós dois vamos morrer. E meu filho aqui, botafoguense, puxou eu e o meu pai, né? Pai, filho e avô, e neto. E eu falo, porra, filhão, calma. Porra, tu fica muito nervoso, cara. Você fica muito nervoso, filho. Você fica muito nervoso. Então, é de família, cara. Então, pra questão de cuidar da saúde, eu não vou. Então, o Botafogo, nessa questão, cara, teve esse problema de leitura. Você sabe que eu falo sempre sobre o treinador. Falo, cara, o treinador ele tem que ter leitura. O mais importante no treinador é a leitura. Por quê? Porque se precisar mudar no primeiro tempo, ele tem que mudar. Ele tem que mudar, cara. Não pode dar errado. Não pode dar errado. Tem que dar certo. Você tem que raciocinar certo. E aí ele não conseguiu raciocinar dentro do aspecto do jogo. Correto? O Mirassol ele fez um gol logo de início e já nesse período já observou-se que o Botafogo perdeu o controle. Mesmo que o outro gol tenha saído um pouco mais tarde, mas o controle inicial do jogo, o Botafogo já perdeu. O que ele tinha que fazer, cara? Ele tinha que fazer a mudança imediata. Ele tinha que fazer a mudança imediata. Deu pra ver a cara do Montoro, ele já é branquinho, né? O Montoro tava branquinho com os olhos desse tamanho, né? Correto? Já não tava mais conseguindo se encontrar no campo. Né? Se encontrar no campo. O outro menino, o Santiago Rodrigues, da mesma forma. Então você teria que tirar entre o Savarino e o Santiago Rodrigues e tirar o Montoro imediato. Só que aí você vai encontrar com quem, cara? Você vai entrar com o Matheus Martins e Jefinho. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, aí a gente tem que se matar. Porque não dá. Não dá pra acreditar num negócio desse. E aí o Botafogo sucumbiu diante da pressão do Mirassol. E eu ainda falava pro meu filho, eu falei, cara, tá arriscado esse time aí virar o jogo. Vai ser um outro Botafogo e Palmeiras. Vai ser um outro Botafogo e Palmeiras.
E o nosso técnico não teve leitura, ele não teve capacidade de fazer leitura. Eu queria falar também com você sobre a questão do DNA de treinador. E eu quero fazer aqui uma menção ao Vanderlei Luxemburgo, cara. Eu quero que você entenda isso. O Botafogo, cara, eu acompanho o Botafogo há muito tempo. O Botafogo, por característica, é um time extremamente covarde. É um time extremamente supersticioso. Cara, basta ver a torcida do Botafogo. Ah, não pode jogar com meião branco. Ah, não pode jogar com meião preto. Ah, tem que jogar com meião cinza. Ah, camisa branca dá azar. Ah, camisa preta dá sorte. Ah, preto e branco é isso. Tem coisa que acontece no Botafogo, que só acontece ao Botafogo. Cara, é extremamente supersticioso. Então, o Botafogo não pode ter um treinador? Fica assim. O Botafogo precisa de um treinador extremamente competente e extremamente energizado. Era o caso do Luiz Castro, era o caso do Arthur Jorge. O cara que fica inquieto no gramado. É o caso do Abel Ferreira. Você tá entendendo? É o caso do Felipe Luiz, o cara que chama o Gabigol e fala: meu irmão, eu sou técnico, tu vai fazer o que eu tô mandando, senão eu vou te tirar. É assim que tem que funcionar. É assim que é o treinador do Botafogo. Eu não estou aqui desejando a saída do Ancelotti. Mas, cara, ele mesmo não vai bancar. Eu tenho... O David Ancelotti é um caso bem peculiar, particular. Por quê? Primeira coisa, ele não precisa de dinheiro. Ele não precisa de dinheiro. Então ele não vai ficar ali, tu tá entendendo? Batendo palma pra maluco dançar. Primeiro que o maior maluco é ele mesmo, que não tá entendendo nada do que se precisa fazer no Botafogo. Realmente se demonstrou, se está vendo que a falta de experiência dele com um time como técnico principal é nítida, é visível. Então, ele não vai ficar ali sendo criticado, sendo martelado e por ego se manter ali como treinador do Botafogo. Cara, ele vai pedir para sair. Talvez não agora, mas ele vai pedir para sair. No final do campeonato, você vai ver que ele não vai ser mais técnico do Botafogo. Ele vai lá para o time da Espanha, um time da Itália. Ele tem mercado lá nesse Lucas. Ele tem mercado, né? O pai dele é idolatrado lá. Então ele tem mercado. E ele não vai ser mais técnico do Botafogo. Ele não vai permanecer no Botafogo até o final do campeonato. E se permanecer até o final, por uma questão de cumprimento de contrato, quando chegar no final do campeonato, ele vai pedir para sair. Porque ele sabe que o desenvolvimento da carreira dele depende de um não fracasso, né? Depende de um não fracasso. E ele já está fracassando aqui no Botafogo. Bom, mas eu vou ficando por aqui, já cheguei a 23, 24 minutos. Mais uma vez eu te peço desculpas. Eu gostaria muito de fazer uma live, cara. Aí a gente ficaria conversando aqui, ali por 1 hora, e você ficaria fazendo a sua interatividade, a sua participação, os seus comentários. Não tem necessidade de Pix, nada disso. Pix, chat, superchat, não teria necessidade de nada disso, porque o que eu queria era conversar com vocês. Falar sobre muitas coisas, muitos jogadores, cara, que eu tenho aqui na minha relação, nos meus vídeos que eu já falava sobre esses jogadores. E jogadores que estão fazendo sucesso. Estão fazendo sucesso. Mas eu não entendo porque o scout não consegue encontrar esses jogadores. Não seriam tão caros para o Botafogo, e eu tenho certeza absoluta que eles renderiam melhor do que esses que estão ali. Melhor do que Matheus Martins, melhor do que Natan Fernandes. Inacreditável, ok? Então é isso aí. Um grande abraço, saudações alvinegras.